pessoal, eu sou a professora Letícia e nesse vídeo iremos estudar o fenômeno ondulatório conhecido como difração. Mas o que é difração? Difração é o encurvamento das ondas nas bordas de obstáculos e de aberturas, fendas, cuja dimensão é da ordem de grandeza do comprimento de onda das ondas. Em outras palavras, é a capacidade que uma onda tem de contornar fendas e obstáculos. Vamos entender melhor esse fenômeno com o exemplo a seguir. Essa imagem representa um tanque de água visto de cima, e nela vemos um muro no qual possui uma abertura de tamanho D. Essas linhas azuis representam as cristas de uma onda, que é o ponto mais alto da onda. E entre as linhas azuis existe o ponto mais baixo da onda, que são os vales. Essa onda está se propagando nesse tanque, e a seta vermelha mostra o sentido de propagação dessa onda. Então, essa onda está se propagando em direção à fenda, a abertura que tem no muro. Essa outra imagem mostra a mesma situação vista de um outro ângulo. A gente sabe que a distância entre duas cristas é o tamanho da onda, que chamamos de comprimento de onda, que é representado pela letra grega lambda, como é mostrado aí nessas imagens. Então, temos aí uma onda na água que tem um certo comprimento de onda lambda e está se propagando para a direita em direção à fenda. É comum nesse exercício pensar que a onda vai passar pela fenda, sofrer um bloqueio de uma determinada parte da onda, mas a parte central consegue passar pela fenda. Porém, o físico, matemático e astrônomo holandês Christian Huygens, não sei falar esse nome, gente, demonstrou experimentalmente que esse não é o efeito, não é isso que acontece. Quando essa onda passa pela fenda, ela não é simplesmente bloqueada numa parte e a parte central passa. A frente de onda que passa pela fenda, em algumas situações, consegue passar contornando essa onda. Então, a onda passa pela fenda, contornando-a e atingindo pontos que estão atrás do muro. Esse fenômeno, essa capacidade que uma onda tem de contornar fendas e obstáculos, é chamada de difração. Entretanto, para que ela ocorra, existe uma condição. A difração será cada vez mais acentuada quanto mais próximo o tamanho da fenda for do comprimento de onda. Perceba que o tamanho do comprimento de onda lambda é muito próximo do tamanho da fenda, esse tamanho D, o que faz com que o efeito de difração seja bem acentuado. Mas se nós tivéssemos uma fenda muito pequenininha, ou seja, muito menor que o comprimento de onda, praticamente não perceberíamos a onda do outro lado. A parcela que passaria seria muito fraca. Se a fenda fosse muito grande, a onda praticamente não a contornaria e passaria direto. A difração ocorre quando o tamanho da fenda é da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda. A difração não acontece apenas em fendas, ela também pode acontecer com obstáculos. Nessa situação, a onda tenta contornar o obstáculo. Nessa imagem, nós temos um muro que separa duas pessoas. A pessoa 1, do lado esquerdo, dá um grito. Nós sabemos que a pessoa 2, do outro lado, do lado direito do muro, consegue escutar. Entretanto, essas duas pessoas não conseguem se ver, porque tem um muro na frente, né, professora? Mas por que conseguimos ouvir uma pessoa atrás de um muro, ou porta, por exemplo, e não conseguimos vê-la? O que a física tem a ver com isso? O que a difração tem a ver com isso? Quando a pessoa 1 dá um grito, ondas sonoras se propagam pelo ar com um comprimento de onda de, vamos supor,
Uns 6 metros? Não sei. O comprimento de onda das ondas sonoras, eles variam entre 2 centímetros a 20 metros, se não me engano. Esse comprimento de onda do grito é compatível com o tamanho do muro. Não precisa ser igual, tem que ser só da mesma ordem de grandeza. Dessa forma, a onda se difrata, conseguindo contornar o muro e atingir o ouvido da pessoa 2. Na imagem, tem um solzinho, que mostra que a pessoa está sendo iluminada por ele, né? Tá de dia. A luz solar é uma onda eletromagnética. Então, temos aí ondas eletromagnéticas se propagando. A luz bate na pessoa 1 e é refletida, mas para que a pessoa 2 consiga ver a pessoa 1 e vice-versa, essa luz tem que chegar aos olhos do observador. Porém, o comprimento de onda da luz é da ordem de grandeza de 10 a menos 7 metros. Isso é muito pequeno mesmo. E não é compatível com o tamanho do muro. Não tem a mesma ordem de grandeza. Logo, a luz praticamente não se difrata nessa situação e não contorna o muro para chegar aos olhos da outra pessoa. Assim, essa pessoa consegue ouvir, mas não consegue ver quem está atrás do muro. Igual aqui no vídeo, vocês estão ouvindo aí vários barulhos de carro passando, mas vocês não estão vendo nenhum. Aí você se pergunta, então a luz não sofre difração? E a resposta é sim, ela sofre difração. Só que como o comprimento de onda da luz é muito pequeno, como a gente viu, da ordem de 10 a menos 7 metros, para que ela sofra difração, é preciso que tenha uma fenda ou um obstáculo também muito pequeno. Por isso que nessa situação do muro, a luz praticamente não se difrata. Lá em 1665, quando a peste se espalhou pela Europa, o Isaac Newton estava lá de quarentena também, e aí ele resolveu estudar, né, a luz. E ele incidiu um feixe de luz solar em um prisma. Após a luz passar pelo prisma, ela se dividiu em várias cores, do violeta ao vermelho. Foi aí que ele descobriu que a luz branca era, na verdade, composta por todas as demais cores, e que essas cores eram relativas aos comprimentos de onda da luz. Essa separação das cores pode ser obtida através de um prisma, como Newton fez, ou por meio de outro dispositivo chamado de rede de difração. Uma rede de difração é uma lâmina contendo um número elevado de fendas paralelas entre si. O CD, que hoje quase não se usa mais, codifica dados a partir de cavidades microscópicas separadas por regiões planas, colocadas ao longo de uma única trilha contínua, muito longa e na forma de uma espiral, com início nas proximidades do disco, como vocês podem ver aí. Essas cavidades têm cerca de 0,5 milímetros de largura e 1/4 dessa medida de altura. Os segmentos adjacentes da trilha em espiral estão separados lateralmente por uma distância de cerca de 1,6 milímetros, ou seja, cheio de buraquinho minúsculo que não conseguimos ver. As dimensões microscópicas das cavidades e dos planos entre elas são da ordem de grandeza de comprimentos de onda das radiações eletromagnéticas visíveis, das cores da luz visível. E por isso, a difração produz efeitos visuais quando se olha para a face gravada de um CD. Quando você olha para um CD, você vê lá umas luzes refletindo. Usando um CD como rede de difração e uma caixa
de sabonetes, daquela que vem 5 unidades, mas dá para fazer com a que vem só uma também. Eu construí um espectroscópio caseiro para observarmos o fenômeno de difração da luz. O espectroscópio é um dispositivo óptico usado para produzir e observar o espectro de luz ou radiação de qualquer fonte. Ele consiste basicamente em uma fenda através da qual vai passar a radiação e uma rede de difração que eu usei um CD. A gente vai apontar essa fenda aqui em direção à fonte de radiação, no caso a luz. A luz branca ela vai entrar pela fenda e ao passar pela rede de difração, ela vai se difratar em seus comprimentos de ondas componentes, formando várias cores, as cores que compõem essa luz. Vou tentar mostrar aqui para vocês o espectro. Pronto, vocês conseguem ver aí? Ó, eu tô vendo aí. Quase não consigo ver o roxo, mas eu consigo ver o azul escuro, o azul claro, o verde claro, uma linhazinha bem fininha do verde escuro, o amarelo, quase não consigo ver laranja e o vermelho. Então, essas aí são as cores que compõem essa luz branca dessa minha lâmpada de LED. Então, gente, nesse vídeo conhecemos melhor o fenômeno ondulatório de difração, que é a capacidade que uma onda tem de contornar fendas e obstáculos, cujo tamanho seja da mesma ordem de grandeza do seu comprimento de onda, certo? Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo!